E aí galera, seja bem-vindo a esse nosso curso de Segurança da Informação. Nós hoje vamos falar sobre segurança em redes. Como objetivo, o aluno deverá conhecer como o padrão 802.11 trata a segurança em redes Wi-Fi e também as diversas formas de ataque. A bibliografia utilizada neste curso é o livro de Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes Teixeira Filho. E Fundamentos de Segurança da Informação, com base na ISO 27001 e na ISO 27002, de Hans Bars e Kels Hülsenberg. Segurança nas redes Wi-Fi, com o objetivo de controlar o acesso dos hosts aos pontos de acesso, o Access Points, as redes wireless, definidas por meio do padrão IEE 802.11, podem utilizar três tipos de protocolo de segurança: o WEP, o WPA e o WPA2. É o Wired Equivalent Privacy, né? E o Wi-Fi Protected Access. E uma extensão que é o Wi-Fi Protected Access 2. O Wired Equivalent Privacy, WEP, é parte do padrão 802.11. Ele foi o primeiro protocolo de segurança adotado. Acreditava-se que este protocolo conferiria no nível de enlace a mesma segurança que uma rede com fio. O protocolo utiliza o algoritmo RC4 para criptografar os pacotes que serão trocados numa rede sem fio, com o objetivo de garantir a confidencialidade dos dados de cada usuário. Além disso, utiliza a função CRC32, que é a função detetora de erros, para gerar um IVC, Integrated Check Value, o IVC equivalente ao checksums, de forma que eu posso garantir a transmissão da mensagem com correção, se ela foi corrompida ou se foi alterada no meio do caminho, tá? O app, os parâmetros de entrada para o algoritmo RC4 são a chave secreta K, definida pelo Access Point para todos os usuários da rede, e ela tem 40 bits ou 104 bits, e um vetor de inicialização V, diferente para cada pacote de 24 bits. A concatenação entre a chave secreta K e o vetor de inicialização V é chamado de semente, que é considerada a chave do pacote. De acordo com o tamanho da semente, temos dois tipos de WEP. O WEP 64, com semente de 64 bits, que é 40 mais 24, ou o WEP de 128, que é sementes de 128 bits, que é 104 mais 24. Após gerada a semente, o algoritmo gera uma sequência criptografada RC4, chamada de keystring. Em seguida, o texto em claro é concatenado com o seu ICV e é combinado com a keystring por meio de uma operação XOR. E assim eu vou criptografando o texto. Cada pacote cifrado é transmitido com o seu respectivo vetor de inicialização para o access point decifrá-lo. Então, no slide aí nós estamos mostrando como é gerado a criptografia, né, no primeiro gravura, e depois nós temos como é a decodificação, como é a codificação no host e como essa decodificação é feita no access point, né? O app utiliza o Shared Key Authentication, que consiste de um padrão de desafio e resposta junto com uma chave secreta compartilhada para prover a autenticação. A estação que deseja se autenticar envia um Request Management Frame, indicando que quer utilizar a autenticação via chave compartilhada. O recebedor da requisição responde enviando um datagrama de autenticação, contendo 128 bits do texto de desafio. O texto de desafio é gerado utilizando-se o gerador de números aleatórios do WEP
com uma chave secreta K e o vetor de inicialização. Uma vez que o indicador recebe este quadro, ele extrai o texto de desafio em um novo quadro de gerenciamento. Este quadro é então criptografado com o app utilizando-se a chave secreta compartilhada junto com o novo vetor. O quadro criptografado é então enviado ao recipiente que o vai descriptografar e verifica se o CRC de 32 bits, que é o Integrity Checked Value, está válido, se o texto de desafio corresponde àquele enviado à estação que fez a requisição de autenticação. Caso positivo, a autenticação foi feita com sucesso e os envolvidos no protocolo trocam de função para fazer então uma autenticação mútua. Com relação à sua segurança, descobriu-se que o app possui uma série de problemas que permitam que ele seja facilmente quebrado. O tamanho do IV é relativamente pequeno, o que acarreta em repetições para mensagens diferentes em um período curto, dependendo do tráfego da rede. Como a chave da rede não varia, isso resulta em uma keystring muito similar, que permite que o atacante utilize essa informação para descobrir qual é a chave de 40 bits característica da rede. Ao coletar um número suficiente de mensagens do mesmo vetor, o IC, a pessoa que está monitorando a rede é capaz de descobrir o keystring e até mesmo a chave característica da rede. 2. O app não oferece nenhuma função que altere automaticamente após um certo período. Com isso, a mesma chave acaba sendo utilizada por muito tempo. 3. O atacante pode alterar uma mensagem e recalcular o ICV, fazendo com que alterações não sejam percebidas pelo receptor. Isso permite até que o atacante obtenha a senha da rede por meio de ataques de bit flipping, que funciona da seguinte forma. A estação comunica com um servidor onde os dados estão encriptografados com o app. O atacante captura um dos pacotes e o altera, corrigindo no fim o ICV do frame do 802.11, reenviando ao ponto de acesso. Quando o pacote chega a um roteador, ele não aceita a mensagem, pois há um erro no datagrama de IP, devido à mudança no bit sem a correção do CRC dessa camada. E assim ele devolve a mensagem de erro também encriptografada. O atacante intercepta essa mensagem de erro e assim ele tem em seu poder uma mensagem criptografada, mas sabe o seu valor descriptografado. A mensagem de erro, devido ao erro de CRC, FAR. Dessa forma, ele consegue descobrir a keystring, quer dizer, o valor da chave mais o vetor utilizado, fazendo um XOR entre essas duas mensagens. O atacante pode fazer a predição do valor do vetor de inicialização e da chave, caso ele tenha acesso à rede sem fio da vítima, e possa se comunicar via internet com ela por meio de uma rede LAN. Assim, por meio do ataque do vetor inicial replay. O ataque IC replay funciona da seguinte forma. O atacante envia uma série de pacotes ICMP Actual Request, quer dizer, um ping, pela rede LAN destinada à vítima. Estes pacotes são cifrados pelo Access Point. O atacante escuta a rede sem fio e captura os pacotes destinados a vítimas cifrados. Como o atacante sabe o valor do pacote em claro que ele fez, então ele vai conseguir prever o valor da keystring e poderá cifrar as demais mensagens por meio de um XOR entre ele e os demais pacotes cifrados. 5. Com o conhecimento da keystring, é possível fazer o ataque de desassociação, em que o atacante transmite pacotes forjados se passando pelo access point, solicitando a desassociação de um host que esteja ligado a ele. A vítima simplesmente se desconectará da rede wireless. 6.
O atacante pode escutar o processo de autenticação e pode tentar reduzir a chave de criptografia, a Pre-Shared Key, pois ela tem acesso ao texto em claro e ao texto cifrado. Com o objetivo de substituir o app, que foi considerado inseguro, se desenvolveu o WPA, que possui uma série de mudanças que nós vamos passar a ver. O WPA é o Wi-Fi Pocket Access. Para substituir o app, o WPA fez uma série de mudanças. A primeira delas, ela utiliza o algoritmo temporal Key Entry Protocol como padrão para a criptografia dos dados, de forma a possibilitar a criação de chaves por pacotes. O TKIP, ou seja, o algoritmo, utiliza o sistema de criptografia do app, mas usa um algoritmo RC4 com chaves de 128 bits. Além disso, possui um sistema mais complexo de geração da chave, pois a chave de criptografia do frame é extraída a partir do endereço MAC do transmissor, combinando com a chave criptografada da rede e parte do vetor de inicialização. Segundo, a criação de um campo adicional de verificação da integridade dos dados, que a gente chamou de MIC, né? Ele é usado no cálculo valor desse campo. Ele utiliza uma função de verificação de erros com 64 bits, que é a mais segura que a do CRC de 32. O campo CRC de 32 faz verificação de erros do frame completo, enquanto que o MIC faz a verificação dos erros apenas nos dados. Isso é o que caracteriza a nossa figura em rosa na transparência. O tamanho do vetor de iniciação de 48 bits, ao invés de 64 bits como o web, né? Outra vantagem do VAP é a melhoria no processo de autenticação de usuários, uma vez que ele utiliza o padrão IEE 802.1x para controle de acesso em uma rede wireless, em conjunto com o EAP, Extensible Authentication Protocol, de maneira a fazer a autenticação de forma segura. O WPA possui dois modos de autenticação: modo pessoal, com o uso de uma chave compartilhada com os usuários, de forma semelhante ao WPA. Essas chaves devem ser fortes para que não sejam quebradas por um ataque de força bruta. A outra forma é o modo corporativo. A autenticação do usuário é feita por meio de um protocolo, EAP, que permite a integração com Access Point e os servidores rádios para realizar o processo de autenticação. Apesar do uso das especificações do IEE 802.1x, o WPA não é totalmente imune aos ataques de associação/autenticação, nem aos ataques de desassociação ou desautenticação, como nós vamos ver. Então, o VAP não implementa todas as recomendações das novas especificações do IEE 802.11, que atualiza o padrão de segurança de rede sem fio. Apenas uma proposta feita no WPA2 que implementa totalmente essas especificações. Como uma evolução do WPA, surgiu o protocolo WPA2, que substitui o WEP como protocolo padrão do IEE 802.11. Os protocolos WPA2 implementam todas as especificações descritas para esse padrão, que descreve requisitos de segurança para rede sem fio. O WPA2 possui uma série de alterações em relação ao WPA. A alteração mais marcante é o algoritmo de AES no lugar do TKIP. Para gerar o valor do MIC, o WPA2 utiliza o protocolo CBC-MAC, né? Counter Mode Encrypted Block Change Message Authentication Code, ou o CCMP. Este protocolo gera uma chave de 128 bits, onde 64 bits de maior ordem são utilizados como código de integridade da mensagem. Já para
criptografia no quadro, o WPA2 utiliza o algoritmo AES no modo counter. O WPA2 utiliza o mesmo sistema de autenticação já existente no WPA, ou seja, utiliza o padrão IEE 802.11x, que controla o acesso em redes wireless, em conjunto com o EAP, podendo funcionar de modo pessoal ou modo corporativo. Vamos passar a ver agora algumas formas de ataque na rede. O primeiro que nós vamos analisar é o Man in the Middle. O ataque de Man in the Middle é uma espécie de ataque de escuta de rede, em que o atacante atua como um intermediário entre a vítima e o servidor, sem que nenhuma das duas partes saiba. O primeiro atacante interpreta uma tentativa válida de conexão da vítima com o servidor. Esse faz passar pela vítima, fornecendo as informações de login e senha dela. Em seguida, o servidor responde a informação ao atacante, que responde à vítima fazendo passar pelo servidor. Com isso, o atacante tem a possibilidade de, além de interpretar e fazer modificações nas transações do usuário, também pode continuar uma sessão após a vítima encerrar a sua sessão. No nosso desenho aí nós estamos vendo a vítima X, o atacante Y, o servidor. Então a vítima estava fazendo uma transferência para uma conta de R$10, né? E o atacante passou para o servidor R$10.000. O servidor respondeu que a transferência foi feita de R$10.000 corretamente e o atacante informou para a vítima que os R$10 foi bem sucedido. Outro ataque também é o sniffing, que é o processo de captura das informações da rede por meio de um software de escuta. Esse software é capaz de interpretar as informações transmitidas de um meio físico e passando para o atacante. Para isso, a pilha TCP/IP é configurada para atuar de modo promíscuo, ou seja, repassar todos os pacotes para as camadas de aplicação, mesmo que não sejam endereçados para a máquina. Esse é um ataque de confidencialidade dos dados, pois costuma ser bastante nocivo, uma vez que boa parte dos protocolos mais utilizados em uma rede transmite login e senha em aberto pela rede. Então, produtos tipo FTP, POP3, SMTP, IPAP, Telnet são muito frágeis nisso daí. Esse tipo de ataque pode ser feito de duas formas. De forma passiva, só é aplicado em meios não comutados, como barramento de hub, e é difícil de ser detectado, pois o atacante costuma não interferir no tráfego da rede. De forma ativa, geralmente é aplicado em dispositivos comutados, como switches. Isso de exceção é fácil. Os switches mais antigos possuem um cache de resolução de endereço MAC, e as portas de pequena capacidade, o recurso de processamento mais limitados. O atacante, então, faz um bombardeio de pacotes com endereços MAC e IP modificados para encher o cache. Com isso, o switch acaba repassando os pacotes transmitidos por todas as portas, atuando como um hub, com o objetivo de não deixar a rede parar de funcionar. É o transbordamento. O spoofing é a modificação de campos de identificação de pacotes de forma que o atacante possa atuar se passando por outro host. As alterações no campo de identificação podem ser úteis para o atacante se disfarçar como se fosse outro usuário na rede, envenenar caches de protocolos para inserir informações falsas. E entre os tipos de spooling, o mais comum são, primeiro, o ataque pelo protocolo ARP. O protocolo ARP atua na camada de enlace, fazendo a resolução entre os endereços MAC e o endereço IP. Geralmente a pilha TCP/IP de cada computador tem um cache ARP, que associa os endereços IP aos endereços MAC. Quando uma estação deseja saber qual é o endereço MAC referente a um endereço IP desconhecido, ela emite um pacote ARP de solicitação, um WHOIS, com o IP desejado.
Todas as máquinas recebem esse pacote, mas só a máquina com IP irá responder com um pacote ARP de resposta, ISAT, com o seu endereço MAC. Neste ataque, o atacante faz o envenenamento do cache das estações da rede, enviando de tempos em tempos o pacote ARP ISAT, indicando que o IP de uma máquina com seu próprio endereço MAC, de forma que o tráfego a ser transmitido ao endereço IP indicado é todo desviado para sua máquina. Esse tipo de ataque é muito comum em redes não comutadas, barramento ou hub. É possível o uso desse ataque em redes comutadas switches, mas é mais complicado devido à necessidade de envio de pacotes para encher o cache do switch. Uma forma de ataque ao ARP spoofing é o uso de clonagem do endereço MAC. Isso só é possível quando o dispositivo usado na conexão permite a reconfiguração do seu endereço MAC. Com isso, a gente pode fazer que o computador receba os pacotes de outras máquinas passivamente e o atacante, então, ele começa a receber as informações, né? Para isso, o atacante tem que estar no mesmo barramento da vítima, tornando a escuta mais difícil de se perceber. Ainda atacando pelo protocolo ARP, existe o IP spoofing. Nesse tipo de spoofing, o atacante altera o endereço IP da camada de redes dos pacotes emitidos, de forma que o atacante possa fazer solicitações em nome de outro host conhecido pela rede. Essa forma de spoofing é mais utilizada no ataque de man in the middle. O flood é um tipo de ataque de rede que ocorre quando um atacante envia vários pacotes ou requisições de serviço de uma única vez, com o objetivo de sobrecarregar um servidor e, como consequência, impedir o fornecimento do serviço. Esse tipo de ataque pode ser feito de duas formas, né? Aliás, de diversas formas, mas os mais conhecidos são o SYN Flood, que consiste na abertura de diversas conexões TCP/IP, TCP, com pacotes TCP com o flag SYN ativado, de forma a sobrecarregar a pilha TCP/IP da vítima, pois ela irá responder com pacote TCP com o flag ACK ativado, esperando que o ataque complete o Freeway Handshake na conexão TCP. E a outra forma é com o ping flood, né? Eu envio diversos pacotes ping, né? O pacote CMP AT request, obrigando a vítima a responder aos pacotes com ICMP AT replay, o que também sobrecarrega a capacidade de processamento da vítima. O ataque Denial of Service ou Distributed Denial of Service já foi até apresentado em outros tipos de ataques, mas esse ataque é de negação de serviço e acontece quando um atacante envia vários pacotes ou requisições de serviços de uma única vez, com o objetivo de sobrecarregar o servidor e, como consequência, impedir o fornecimento de um serviço para os demais usuários, e isso causa prejuízos. Em dispositivos de grande capacidade de processamento, normalmente é necessário uma enorme quantidade de requisições para que o ataque seja eficaz. Para isso, o atacante faz uso de uma botnet, que nós já vimos em outras aulas, que é uma rede de computadores zumbis sob o comando de um atacante. E essa rede de computadores bombardeia o servidor com requisições, fazendo com que o ataque seja feito de forma distribuída, que é o Distributed Line of Service. O Smoothed é uma espécie de ataque que faz a negação de serviços, com também o IP spoofing. O atacante envia em uma rede uma série de pacotes ICMP AT, que é o ping, em broadcast para todos os caras da rede, com o endereço de origem da estação da vítima. Normalmente, as máquinas irão receber os pacotes e cada uma delas irá responder com um pacote ICMP AT replay, endereçado para a vítima.
Com isso, há um bombardeamento de pacotes ICMP, Actual Replay, à vítima, sobrecarregando e interrompendo a sua conexão com a rede. Há uma variação do ataque Smooth chamado Distributed Reflection Denial of Service, que em vez de se utilizar dos pacotes ICMP Actual Request, o PING, se utiliza os dos pacotes TCP/IP com o flag SYN ativado, de forma que os hosts da rede respondam com pacotes TCP/ACK endereçados à máquina da vítima. Outro ataque é o Evil Twin. O Evil Twin é um ataque à rede sem fio, em que o atacante cria um access point com as mesmas configurações de um access point de acesso livre, um host post, como que nós temos em aeroportos, shoppings, cafés e outros lugares que fornecem o serviço de Wi-Fi. E esse access point gêmeo é colocado próximo ao access point original e as configurações são semelhantes, de modo que ele passa a receber o tráfego, né, que o atacante deseja, servindo como uma escuta de rede, de forma que o atacante possa roubar senhas e informações de usuários das estações do wireless conectadas, muito comum em áreas públicas. O DSN, Domain Name System, é um sistema que existe na rede e que permite fazer a ligação do endereço do domínio URL em endereços de rede, que é o IP. Para isso, existe toda uma estrutura hierárquica de bancos de dados que são disponíveis na rede. Normalmente, esse sistema utiliza a porta padrão 53 do TCP ou do UDP. O DSName atua sobre dois modos de resolução. Resolução interativa. O servidor DNS recebe a consulta e, caso não saiba o endereço IP, deve fazer a consulta em outros servidores DNS, hierarquicamente superiores, que ele conhece até encontrar a resposta. Não há repasse das consultas. E a resolução interativa. O servidor DNS recebe a consulta e, caso não saiba o endereço IP, ele repassa a consulta para outro servidor, que também pode repassá-la sucessivamente até encontrar um que possua a resposta. Assim como a consulta, a resposta é repassada aos servidores até chegar ao usuário. E dessa forma nós descobrimos para uma URL qual é o IP endereço na rede. O sistema DNS não implementa nenhuma autenticação para garantir a origem das requisições e as respostas das mensagens. Além disso, as informações sobre login e senha são transmitidas em claro. Com isso, temos os seguintes tipos de ataques. Primeiro, roubo da conexão do usuário no servidor DNS. Basta utilizar uma escuta de rede e capturar as informações do usuário para fazer login no servidor DNS. Cache poisoning. O atacante se passa por um servidor DNS raiz e envia pacotes ao servidor DNS, mudando o endereço IP dos sites conhecidos de comércio eletrônico ou bancos para sites falsos, de forma a obter informações do cliente e fazer as transações. Referrals. O atacante utiliza uma escuta de rede para capturar as requisições de um servidor para o seu servidor raiz e responda com informações falsas se passando por ele. Existe ainda uma série de ataques que são feitos em cima dos protocolos de identificação e funcionamento da rede, tipo ARP, ARP invertido. Nós não estamos tratando disso daqui, tá? Precisaríamos fazer um aprofundamento. Mas o que nós colocamos até aqui é bastante suficiente e amplo e são os ataques mais comuns. As figuras apresentadas neste curso são do nosso livro texto. Segurança da Informação Descomplicada, primeira edição, do professor Sócrates Arantes Teixeira Filho.
Com isso, nós terminamos o escopo desta aula. O assunto é bastante amplo e deixamos aqui o aviso que isto foi uma introdução. Bem, se você gostou dessa aula, fale com seus amigos, recomende para os seus alunos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.